Isabelle, que acho que é bom, Isabelle, talvez você contar um pouquinho da sua trajetória, né, para quem está chegando. Eu acho que você tem uma trajetória bem interessante no jornalismo, que eu tenho uma curiosidade particular, vou te confessar, que é você fazendo um percurso de repórter, correspondente, e aí gastronomia e vinho. A vida te leva a caminhos que como saber, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, eu sempre brinquei que a minha especialidade no jornalismo era mudar de área, porque eu realmente, eu vou te dizer, fora esportes, eu fiz tudo. O que é ótimo que eu não tenha feito esportes, porque eu não sei o que é uma bola, nesse nível. Melhor não, né? Então, isso chama-se responsabilidade jornalística. Mas, enfim, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará e eu comecei minha carreira lá, mas eu fiquei muito pouco tempo lá como jornalista. E é engraçado, porque eu comecei, na verdade, a primeira coisa que eu fiz ligada à mídia foi produzir um programa de culinária local. Mas, assim, durou 2 meses. E aí eu virei repórter de TV. E a minha estreia no jornalismo, efetivamente, foi um ao vivo de carnaval, em que eu congelei, travei, não era internet, porque era TV, e eu mesma travei, não foi aí, né? E eu ficava ouvindo o retorno da minha voz, e aí eu falava e parava. Então, assim, era o presságio, foi terrível, assim, tipo, realmente muda de ideia, vai fazer outra coisa da sua carreira. Mas aí o tempo foi passando e tal, eu fiz todos os concursos, na época tinha o concurso da Abril, o concurso do Estadão e o concurso da Folha, eu fiz os três. E comecei a receber as respostas negativas e fui ficando triste. E quando eu já não lembrava mais, eu recebi o positivo da Folha, que eu tinha passado na primeira fase. E aí eu fiz outras 2 fases e passei e virei trainee da Folha, que foi a maior escola que eu tive na vida. Foi ser trainee da Folha, fiz uma turma de amigos incrível, que são meus amigos até hoje, e e virei repórter da Folha. Então, a jovem Isabelle, de 23 anos, há 3 meses em São Paulo, depois de ter estreado no Vivo no Ceará, a primeira coisa que ela fez em São Paulo foi ser carrapato da prefeita Marta Suplicy. E eu tinha que fazer os mapas dos desvios de trânsito, das obras, e eu não sabia nem o que era São Paulo, então, de novo, foi um caos. Mas, enfim, isso é a prova de que a gente aprende tudo nessa vida, né? Eu acho que eu já vi você falando a respeito dessa sua experiência e envolve lama. Sim, eu levei banho de lama. Um banho de lama que era para Marta veio para mim e rolou muita coisa nessa época. Era um pouco infernal, mas é isso. Foi uma grande escola e a Folha era um ambiente muito competitivo também naquela época. E isso você vai criando uma casca, sabe? Foi Imagino. muito difícil porque eu saí da universidade onde os professores são pais. Eles têm uma atitude paternalista e fui para a lama. E aí na Folha eu também mudei bastante. Eu fui para. Eu trabalhei, assim, as áreas que foram mais marcantes para mim foi a Ilustrada, que eu fiquei quase um ano, e aí aí depois da Ilustrada eu fui para a Economia, fazer negócios, onde eu fiquei para sempre. Aí eu saí da Folha, na Economia, fui para o G1, primeirinha turma do G1, fiquei em Política e Economia, e aí lá foi minha primeira experiência também com edição, que eu fui editora assistente. E foi sua passagem pro digital ou não? Foi a primeira experiência, porque na época que eu estava na Folha, foram os meus primeiros 5 anos de carreira. Era muito separado. A Folha e a Folha Online eram em outro andar, as matérias eram feitas 2 vezes, era tudo muito diferente, não tinha Sim. sinergia. E para a gente era muito esquisito que a mesma pessoa escrevesse para os dois, assim, não era uma coisa que fizesse sentido, sabe? Fazia sentido Imagino. naquela época, porque hoje em dia é tipo, oi, por quê, né? E aí no G1, olha, eu vou te falar, foi difícil eu me adaptar. Foi porque, enfim, era outra cultura de empresa, era outra linguagem,
eram outras prioridades. Então, posso estar me alongando muito, você me dá uma cortada, tá? Imagina, pode seguir. Então, até eu entender, levaram alguns meses. Mas aí também, quando eu entendi, vamos nessa, aí foi ótimo. E eu saí porque eu recebi uma proposta mais interessante na época para ir para um jornal que nem existe mais. Era aparentemente interessante, mas não tanto, que era o Brasil Econômico, que Sim. era um jornal especializado em economia também, e cuja característica mais sexy é que o papel dele era importado da Finlândia e era cor-de-rosa. E ele não usava as mãos. E a gente fazia esse jornal lindo, cor-de-rosa, que a gente se sentia fazendo Financial Times. Mas era uma redação e era uma coisa super especializada também, né? Porque as editorias, existia uma separação lá dentro, mas elas eram todas dentro do âmbito da economia. Então era isso, tinha a editoria de finanças, tinha a de macroeconomia, e mais uma vez eu fiquei em negócios. O que, se você parar para pensar, negócios é um pouco comportamento e é um pouco cultura. Então, no frigir dos ovos, eu sempre trabalhei, eu mudei muito de área, mas é sempre a mesma coisa, porque em cotidiano é comportamento. Cidades, né? Eu fazia muita coisa de comportamento, fazia administração pública, mas envolvia comportamento. Gastronomia, se você parar para pensar, é cultura. E a ilustrada, que é arte, Verdade. também é cultura. Então, no final das Sim. contas, é um jeito de entender que talvez eu tenha uma especialidade desde o começo, sim. É verdade. Você sempre está trabalhando com coisas que nos ajudam a ler um pouco a realidade, o tempo, né, o comportamento das pessoas, no final das contas. Porque, igual você falou, os negócios, eles impactam tanto a nossa vida que se você não fizer essa leitura dessa dimensão, às vezes a sua leitura não está realmente completa, né? É. E aí, como é que você foi parar no 100% digital, que é o seu caso agora, né, à frente da Revista Gama? Foi um convite. Eu conheço o pessoal do Nexo. Muita gente saiu da Folha. O Conrado Corsaletti é uma pessoa que saiu da Folha. A Paula Miralha é uma das sócias, eu conheço de muito tempo, 15 anos ou mais. A gente tem uma proximidade e aí a outra idealizadora do projeto, que é a Cissa Pinheiro, também conheço há muito tempo. Nós somos próximas, nós três somos próximas. E quando elas estavam pensando no projeto, elas me chamaram e eu fui a primeira pessoa de texto a entrar em 2018, novembro de 2018. Eu fiquei muito tempo assim, sendo a única jornalista, porque a gente estava numa coisa de testar formato. E quando eu digo formato, é o formato das sessões fixas, tentar desenvolver melhor a ideia da semana e tentar achar essa voz, o que seria a Gama, enfim, tentar buscar, procurar essas inspirações, enfim, tudo isso. Legal. Mas me conta uma coisa, Isabelle, antes da gente entrar especificamente na Revista Gama, o que mudou para você agora com quantos meses que já tem de Gama no ar? A gente é de 29 de março. Então, abril, maio, vai fazer 3 meses, é pouco. Embora o 3 meses. projeto eu comecei já tem um tempo, mas Sim, sim. no ar faz quase 3 meses, 2 e meio. Legal. E aí, assim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é uma revista que nasce no meio desse momento que a gente está vivendo, né? A gente já vai Sim. falar sobre isso, mas eu queria antes que você contasse da sua experiência pessoal de ter trabalhado bastante tempo no jornal impresso, né? Em redações que trabalhavam o impresso, com um processo que era baseado no processo do impresso, e agora você trabalha num processo 100% digital. O que mudou para você, assim, profissionalmente? O que você precisou desenvolver, o que você precisou esquecer para fazer do jeito que você está fazendo hoje? Olha, eu não sei, porque assim, a ruptura não foi tão drástica, considerando que entre esse período do Brasil Econômico, né? Quando eu saí do Brasil Econômico e fui morar fora e fui correspondente freelancer por 2 anos. Quando eu voltei para a Folha de novo. E nessa época a Folha já tinha sinergia. Então, Entendi. mas começou com uma obrigação. Você tem que fazer pelo menos uma matéria por semana que é para o online.
Daí eu saí da Folha e fui para o Paladar, no Estadão. No Estadão era tudo junto. E como depois de um tempo eu entrei como repórter, depois eu virei colunista, e quando eu virei colunista eu ganhei um blog. Então, tudo que era legal, quente, ou de evento, e que valia a pena para o leitor e que não cabia no jornal, ia para o online. Então, assim, eu já entrava no online. Eu não precisava que um editor de online fizesse isso. Então, e bem ou mal é isso. Eu tive aquela minha experiência lá atrás, no G1. Então, assim, não foi um choque. Não ir para um veículo 100% digital. Na verdade, semana passada nós tivemos um insight que tem uma coisa no online que é muito parecida, de você fazer uma revista, que não é uma coisa, não é um veículo de hard news, e talvez essa seja a maior diferença. Para mim, na verdade, não é papel, internet. Porque eu acho que hoje em dia como chama? Essa separação não faz nem tanto sentido, né? É tudo bem bolado, tá todo mundo fazendo tudo. E você, antigamente, você ia para uma pauta, você não tirava foto, você ia com fotógrafo. Hoje em dia, você faz tudo. Você grava um podcast, você no meio do caos do mundo. Então, sabe, você tem que meio que nascer fazendo tudo, porque senão, meu bem, tchau, beijos. Multiformato, né? Total, total. E o que eu acho que um insight, que, né, só para completar esse raciocínio, que a gente teve semana passada, é que tem uma coisa muito parecida da internet com o papel, que é redes sociais está para uma revista online, assim como hoje, assim como a gráfica esteve no passado. Você não pode fechar na última hora. Porque se você fechar na última hora, o trabalho de redes sociais vai ser empatado, não vai sair um material legal de divulgação e não vão te ler. Ou seja, não vai para a gráfica, não vão te ler, não vai ser impresso. Então é mais ou menos isso, entendeu? A gente precisa fazer tudo com antecedência, é preciso planejamento, assim como era preciso no impresso, para que o produto seja legal e que tenha uma divulgação boa e que você seja lido. Muito bom. Vou aproveitar isso que você acabou de dizer para puxar uma pergunta da Dani aqui. Ela falando que é muito bom te ouvir falando a história do veículo, porque a gente vê que leva tempo para criar as coisas, né? A gente acha às vezes que as coisas, principalmente na internet, a gente tem uma sensação de que as coisas nascem prontas, né? Tipo, você pôs no ar hoje, significa que você estava fazendo ontem. Não, tem um tempo para as coisas acontecerem, porque, como a Dani bem disse aqui, às vezes o online distrai a gente desse processo, né? Faz a gente achar que tudo é tão rápido que aconteceu rápido. O que foi mais legal de ter criado esse processo, de ter tempo de pensar na revista? Eu me sinto super privilegiada de ter estado desde o começo nesse projeto, porque nos 2 outros projetos que eu entrei e que eram novos, por exemplo, o Brasil Econômico, eu entrei no dia da estreia, eu não estive antes. No G1 foi a mesma coisa. Eu entrei na primeira turma, mas estava no ar. Tem uma série de dificuldades, que é você testar, 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 achar que tá bom e de repente não tá bom e vai pro lixo. E você tem um puta trabalho. Você ouve 10 pessoas para uma reportagem, não é isso. Isso aqui não é a gente. E eu, que fui uma pessoa que veio de hard news, eu estranhei muito isso, de jogar trabalho no lixo, porque no jornal, mesmo que não tá tão bom, você dá um tapa e vai, porque senão você vai fazer o quê? O que vai no buraco, né? A coisa do papel agora. E também você tem a minha ideia de site, que era o G1 na época, o slogan era saiba antes, saiba primeiro, saiba antes. Então tinha essa coisa do horário, você tem que dar logo. A Gama não é assim. Tem que estar bom, tem que estar muito bom. Então, não tá bom, vai entrar outra coisa, ou não entra nada. E você vai afinar, 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 afinar até ficar bom. Entendi, super. Então, eu acho que o maior aprendizado e a coisa mais legal foi também saber que quando não tá bom, você vai ter que jogar fora, ou você vai ter que refazer até ficar perfeito. Foi doloroso, mas quando eu entendi, eu achei beleza nisso. Nossa, eu fico pensando aqui como que você já está falando desse choque que você teve, né, pessoalmente, e como que é trabalhar num projeto como esse, em que você vê a internet toda fazendo de um jeito, com uma velocidade, e acreditando em alguns padrões, né, de tem que ser rápido, tem que ser curto, e
e tem que ser imediato em cima das coisas, e você fazendo um formato que é super pensado, né, que tem reflexão, e a gente percebe que nem tudo hoje tem tanta reflexão assim. Você acha que o leitor, a pessoa, né, a gente, com a audiência, sente falta disso? Você acha, pela experiência que você tem aí nos 3 meses já de Gama, tem visto um retorno das pessoas em relação a, poxa, que legal que tem esse espaço de reflexão, você era uma pessoa que sentia falta disso, ou não? Você ainda acha que a gente está precisando reeducar ou pelo menos reapresentar esse formato mais reflexivo e mais longo para as pessoas? Olha, eu acho o seguinte, tem uma coisa que a gente teve uma preocupação, é de achar também um meio termo, porque a gente tenta dar uma profundidade e principalmente na semana a gente diz que são diferentes abordagens, 5 abordagens de um tema. Então, quando a gente, às vezes os temas eles são até meio amplos, né? Como viver junto, gente, isso pode ser tanta coisa, que foi o nosso primeiro. Ou trabalho. Trabalho pode ser qualquer coisa, tem milhões de coisas que você pode falar sobre o mundo do trabalho. A gente não quer abraçar tudo, a gente quer dar 5 visões. Então, assim, vai faltar coisa? Vai, mas tudo bem, a vida é longa, a gente volta ao trabalho, a gente volta à convivência, a gente volta a todos os temas, tipo, e vai atualizando eles. Eu acho que essa foi uma sacada que talvez não existisse, pelo menos não nas publicações brasileiras, de dar diferentes visões. A gente não quer encerrar o tema, a gente não é um dossiê completo, mas são mapas das maneiras como as pessoas vivem, enfim, a gente tenta fazer isso, né? A gente espera conseguir e está se esforçando muito, e sabe que é difícil. Agora, a gente não quer ser uma coisa também super longa. Essa coisa que você falou que tem que ser curto, eu fico brincando com o pessoal, principalmente os repórteres, os estagiários, que escrever é cortar palavras. Porque imagina, nesse mundo de hoje, você tem tempo de ler, sei lá, quantos mil caracteres, sabe? Ninguém tem tempo. Então, é óbvio que é ótimo ter publicações no Brasil, como a Piauí, por exemplo, que tem textos super longos, mas assim, você mata a Piauí numa sentada? Não. É um projeto a Piauí. Ler a Piauí é um projeto. E é ótimo, ótimo. Mas, assim, não tem espaço para um monte de publicação desse tipo, entendeu? A gente não quer ser muito rápido, mas a gente não quer ser um livro. Mais ou menos. Sim. Isso é uma preocupação também. Tem um limite, assim, a gente tem limites para cada formato. Tipo, não pode passar disso. Porque senão fica chato também. Para o que a gente faz. Verdade. Super, eu tô entendendo que, assim, essa história tem tudo a ver com o que a Ana Rodarte acabou de falar aqui no chat, que parece que hoje toda informação é necessária, né? E quando você fala de o exercício de cortar palavras, é de fato chegar àquilo que é necessário, que é o recorte que vocês queriam dar, e não simplesmente ser prolixo, né? E falar bastante a respeito de um assunto, sendo que o que mais é valorizado hoje, ou o que deveria ser mais valorizado hoje, é o tempo mesmo das pessoas que estão disponibilizando ali para te ler. Eu fiquei com uma curiosidade, Isabelle, como que é a curadoria dos temas da Gama? Como é que vocês chegam nesses temas? Reuniões, 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 reuniões. E também a nossa percepção, né? A gente está o tempo todo lendo e trocando. A gente tem as editoras, a gente tem grupos em todas as redes sociais que você puder imaginar. A gente tem um grupo e a gente fica se mandando coisa, discutindo. E tem uma coisa, a gente tem afinidade pessoal. Então, isso acaba sendo legal, é uma troca legal. Não é uma coisa cansativa só de trabalho. Que pode vir a ser cansativa, né? Não é gostoso também. E a gente está tentando fazer frente, mas é difícil, porque já antecipando o papo pandemia, fazer isso sem estar uma redação em que as pessoas podem trocar uma ideia no café é muito difícil. Não existe o café. Gente, o café é tão importante. A gente não imaginava que o café fosse tão importante, né? Olha, eu tinha cá para mim que era, viu? Eu sempre fui afim de um café, assim. Um papinho, sabe? Ou então
o tempo que se perde numa conversa de mensagem de WhatsApp que você poderia resolver rapidamente, a gente tem se ligado mais. A gente tem as salinhas que é tipo assim, então vamos entrar na salinha agora. Eu até digo, gente, desculpa, eu tô quarentena, vamos falar se vendo, porque agiliza, né? O mais É difícil dessa verdade. situação é o problema de comunicação, sabe? Você, às vezes passa horas e vocês estão e assim, duas pessoas estão falando a mesma coisa e tentando convencer uma a outra da mesma coisa. Acontece muito. Super, super. Não, e falta bastante coisa, né? Mesmo a gente se vendo às vezes aqui, é um papo que, tô até antecipando um pouco um papo que eu vou ter amanhã com a Lu Vianello, que é doutora em competências comunicacionais, e ela fala muito isso. Ela fala assim, gente, o problema da gente estar se vendo numa 3x4 é que falta o resto todo do gestual, falta o resto todo da expressão corporal para ser entendido. Então, assim, a gente tem um problema de comunicação sério, né, quando a gente vai só para a tela o tempo inteiro. Vou puxar outra pergunta aqui que tem a ver com esse papo, da Larissa, que a Larissa está perguntando sobre o processo de produção, então. Depois que vocês definem o tema, como que vocês fazem qual que é o processo, assim, sinteticamente, para vocês fazerem isso? Tem papéis claros no time, quem faz o quê? E depois tem esse trabalho, essa estratégia mais de divulgação, na verdade, de levar para os canais, que eu entendo que hoje talvez uma das coisas mais importantes que a gente faz no digital é pensar nos canais, né? Como que chega nas pessoas, que é desafiador. Todo mundo acha que é muito fácil, né? Fala assim, não, digital é facílimo. Não é, né? Não, começando pelo fim, então, a equipe mais frenética, eu acho, é a de redes, que a gente compartilha com o Nexo. Eles trabalham muito. Eles são muito bons, trabalham muito. Eles estão sempre falando com a gente. Às vezes, coitados, eles ficam assim, ouvindo os grilos, porque a gente está loucona editando e não consegue. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter uma frente, uma organização para fechar antes, para os caras conseguirem trabalhar direito também. A gente tem essa noção, mas tem sido desafiador, porque é muito pouco tempo, sabe? É muita coisa, pouco tempo, tá? É vida louca. Mas tô me perdendo. Tá, vou voltar pro tema. Então. Isso. A gente dá um aviso, a gente tem 2 reuniões semanais. A gente começou fazendo reunião todo dia, mas o que foi importante, eu acho, lançou a reunião todo dia. Todo dia de manhã, 11, a equipe inteira no Google Meets, vamos lá. Mas aí acabou que era tanta coisa para produzir que a reunião estava tomando tempo de produção. E aí a gente resolveu fazer 2 reuniões por semana, na segunda e na quinta. Na segunda-feira é meio para abrir a semana. Na quarta, a gente fecha a semana, que é a parte temática da revista. E na quinta, a gente, é o começo de uma nova era, de tudo de novo. Nessa reunião da quinta-feira, antes da reunião, geralmente a gente vê quais são os temas, o que está precisando mais de pauta e avisa para a galera. E diz assim, pessoal, pensem em pesquisa, em pautas, o tema X. Se a gente já tem uma ideia mais fechada, uma pode ser no âmbito familiar, a outra pode ser no âmbito das empresas, nananã, a gente já dá esse toque. Ou então, se a gente sente que tem algum tipo de personagem que pode ser interessante, pesquisa em pessoas que trabalham com XYZ. E aí, a gente tem no dia seguinte, ou no mesmo dia mais tarde, uma reunião em que todo mundo traz suas ideias, e como em qualquer lugar, as melhores ideias ficam. Quem sugere, geralmente consegue fazer a pauta que sugeriu. Se está muito atolado com outras coisas, a gente remaneja. Mas isso geralmente é feito de forma... Nunca deu problema, é super amistoso. E é um processo que a gente está afinando ainda. Por enquanto está funcionando desse jeito. Pode ser que mais para frente a gente veja que não é assim, porque já não foi, né? Antes eram reuniões diárias. Então, eu acho que, enfim, é uma coisa que está em constante desenvolvimento também. Maravilha. E você falou do pessoal do Nexo, acho que é legal a gente também tentar entender um pouquinho, bom, pelo menos eu tenho essa curiosidade, o que o Nexo, como irmão mais velho aí da Gama, contribuiu, né? Falou assim, não, isso aqui, ó, já vou te contar o caminho das pedras, eu vou encurtar a sua história. Olha, eu acho que nós somos muito diferentes, né? A minha mãe, ela diz 5 filhos, 5 dedos das mãos, são todos muito diferentes. Então, o Nexo e Gama têm o mesmo DNA. Tem uma coisa que o Nexo tem, que assim,
que é uma coisa do rigor, e que a gente também tem. A gente morre, tem pânico de ser leviano em alguma abordagem ou assunto. Então, tem uma coisa de estar sempre olhando para si e, ai, será que a gente acertou? Ai, será que é por aí? Ai, o que está faltando? Como é que a gente pode fazer melhor e diferente? Que eu acho que é uma coisa que o Nexo faz também. Mas são mundos diferentes, assim. Embora alguns assuntos, às vezes a gente vê uma coisa do Nexo e fala assim, ah, isso é tão gama, né? Eu acho que Tipo o eventualmente. irmão que roubou sua roupa, né? No guarda-roupa. Exatamente. Fala, essa roupa é minha. Exatamente. Mas a gente não fica bravo, porque a gente é um irmão mais velho que é generoso, que antes da gente lançar, a gente abriu o site para a equipe inteira do Nexo e a gente fez uma série de reuniões em que eles comentaram e foi incrível. Eles foram maravilhosos, muito generosos. E nos ensinaram muito também sobre nós mesmos. Olha que coisa, quase uma terapia em família, assim. Foi uma terapia em família, foi lindo. Muito bom. E a Juliana perguntou aqui se o Instagram é importante para vocês para levar leitores para o site. O que é hoje para vocês que mais ajuda e contribui para as pessoas chegarem até a Gama? Olha, a gente é muito novo, né? Muito novo. A gente não tem 3 meses, são 2 meses e meio. Mas, por enquanto, a gente vê que o maior número de seguidores e de maior diálogo com a gente é o Instagram. E assim, a nossa programação para o Instagram, ela é super pensada também. Então, assim, existe um esforço, não é assim super natural, não, existe um esforço, tem gente boa trabalhando por trás disso. Não sei se eu sei falar Entendi. tanto sobre isso, mas Tudo bem. é importante. Inclusive, o pessoal que faz redes, eles estão fazendo um manual para os jornalistas aprenderem a como, enfim, porque como editar chamadas e tudo mais. E a nossa diretora brincou dizendo que o nome desse manual é Como Ser Lido. Maravilhoso, maravilhoso. Porque Que precisa você tem que realmente, fazer né? para ser. Oi? Precisa realmente mesmo, né? Criar essa ponte. Total. Muito bom. E aqui, já voltando àquele tema que a gente tinha falado da pandemia, qual que é o maior desafio, Isabela, de estar pensando em temas e de ter nascido durante esse momento, além do que você já falou, que é a distância física, né? No que diz respeito à parte editorial dos temas, é uma preocupação da gente, obviamente, abraçar o tempo que a gente está vivendo hoje, e isso nem é tão difícil, porque, afinal de contas, é tudo tão louco, inédito e surreal, que não tem como não ser pauta. Mais difícil é ir além da pandemia, olha que louco. Mais difícil é fazer um conteúdo que ao mesmo tempo seja quente, mas que seja perene também. Porque veja, é uma revista, não é um veículo, entre muitas aspas, quente. A gente tem uma temperatura, mas tem conteúdos que a gente quer que sejam mais duráveis. E eu acho que, na verdade, o desafio é o que você não pensou, entendeu? É como não ficar só em cima da pandemia. Porque Entendi são super. as coisas que a gente está vivendo ao mesmo tempo. São muitos temas dentro de uma situação. É uma É situação verdade. mundial, então rende. É verdade. Não, e você falando isso, eu mesmo acho que pela organização que vocês fizeram lá no site, te dá essa vontade, né, de olhar para os outros temas das edições anteriores. E é uma coisa que, assim, fazer isso acontecer, você tem que olhar para esses temas e continuar achando que eles são relevantes, né? Então, assim, Claro. sair dessa história de pandemia, de falar dos temas da pandemia o tempo inteiro, é importante até para nós, né, para nossa vida, porque, assim, tem outros temas que estão vindo para frente agora em função da pandemia, que são temas que, às vezes, já precisavam estar sendo discutidos há muito tempo, né? Inclusive. Tipo, igual vocês falaram a respeito de telas, né? Tem uma edição de vocês a respeito do nosso uso de telas. Assim.
era importante antes, né? A gente estava até brincando ontem, eu e Dani, sobre isso, né? A Content vindo falando a respeito de detox digital, o mundo falando mais a respeito de detox digital, aí vem essa história das telas e continua sendo um tema muito importante, né? Porque coloca na nossa frente, tá, e aí? É o uso, é o tempo, é a qualidade do uso. Então, assim, eu acho que esses temas que vocês trouxeram até agora foram temas que, poxa vida, muito legais para a gente ver o comportamento como um todo, né? E não só falar de pandemia. Então, concordo contigo. Fugir da pauta principal talvez seja um grande desafio para a gente. Agora, não sei se para vocês é um desafio ou para vocês é um desafio, mas fazer conteúdo digital com profundidade para muita gente é desafiador, né? Tem gente que acredita que o blog nem fica duvidando até da possibilidade de ter blog, né? Acho que alguém aqui perguntou, a Malu perguntou, o blog morreu ou ainda é um veículo interessante para investir? Como é que vocês veem isso, Isabelle? Como é que vocês estão lidando com essa história? Eu acho que talvez o que tem envelhecido seja o nome blog, mas eu acho que tem espaço. Eu acho que a aceitação que a gente está vendo mostra isso. E, na verdade, é muito louco, porque eu não sei, pode ser a minha cabeça, mas eu não. Para mim, a Gama é uma revista ponto. Ser de papel, ser digital. Existe tanta diferença assim hoje? Quando você lê um jornal ou uma revista, onde você lê? Você pode ler no celular, você pode ler no computador, você pode ler no papel. Mas assim, faz tanta diferença. O que talvez faz a diferença é uma revista que é só pensada para o papel e que faz um digital meio feioso e desconfortável. Mas eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para coisa rápida, tem espaço para coisa de mais profundidade, tem espaço. Então, eu acho que blog tem espaço para blog. Eu chamaria talvez por outra coisa. Ah, dá uma olhada na minha página, não sei. A gente não ouve ninguém falando de blog, né? Muito assim. É verdade. Mas eu acho que tem espaço para tudo, gente. Mais o nome que é, como você disse, né? Mais o nome às vezes que envelhece do que propriamente o formato, né? A blogosfera, né? Quem fala de blogosfera? Não... Mas eu. é, Outra coisa que eu pensei agora, tá? Newsletters. Estão aí, abundam. Sim, Às vezes, um blog. O blog de hoje, não, o blog de ontem é a newsletter hoje. Eu recebo newsletters de algumas pessoas, pessoa física, que são excelentes. também. Então, sei. Acho que tem Muito espaço. bom. E você acredita num formato híbrido em que a gente possa ter uma publicação que ao mesmo tempo funciona muito bem e nasça hoje, não as publicações que já nasceram antes. Vocês, por exemplo, têm intenção de ter uma coisa híbrida, que vocês também flertem com o físico? Acho que por enquanto não. A gente está meio um passo de cada vez, porque é louco, né, fazer desse jeito. Eu digo, com essa distância, cada um na sua casa. Acho que por enquanto a gente é muito novo também. A gente tem que ficar. A gente ainda está encontrando a nossa voz. Acho que a nossa voz já está rolando, mas enfim, a gente está crescendo, a gente está nascendo e crescendo. Não é hora ainda de se reproduzir. Boa, boa. Acho que isso é uma outra coisa bem importante, né, para quando a gente começa um projeto de qualquer projeto, mas um projeto de conteúdo digital, cuidar dessa consistência, né, cuidar da base dele para que ele funcione bem, né, e que as pessoas, igual você falou, assim, a gente está experimentando, mas ao mesmo tempo a gente está buscando esse lugar, essa voz, se, se tornar reconhecido pelo que a gente está fazendo. Então, assim, às vezes a gente vai lançando uma série de iniciativas e se perde nessa história também, né. O Thiago Damasceno ele está comentando aqui que ele vê que a News está cumprindo um papel que o blog que vai até as pessoas. Eu acho bem legal isso também, né? Porque assim, esse talvez tenha sido um dos maiores desafios da internet da época do blog, né? Para hoje, porque antes a gente tinha essa história de ir até os lugares. Eu estava comentando com a Dani que na época do Don't Touch, na verdade a gente estava comentando quando a gente estava conversando antes de entrar no ar.
Na época do Don't Touch, era uma época que a gente digitava o URL, né? Ia lá e colocava don'ttouchmymoleskine.com.br. Hoje a gente não faz isso, né? Então, o desafio é chegar de fato até as pessoas, né? Fazer com que ser lido é ir até o encontro delas e não ficar esperando que elas cheguem até você. Elas vão chegar numa lógica de SEO, de blog, o blog hoje é refém dessa história muitas vezes, né? Então o blog existe. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Pessoas falando, o blog existe para ser encontrado no Google. Se a pessoa não digita a palavra-chave e não te acha, ele não deve existir. Eu acho que, na verdade, assim, falando sobre a evolução da internet, eu acho que essas coisas, assim, a parte de distribuição talvez tenha sido a maior mudança. Porque, veja bem, os formatos, às vezes eles mudam, eles parecem novos, mas muda só o nome. E principalmente a distribuição. Porque é isso, você não vai mais lá, chega no seu e-mail. Ou chega no seu feed de qualquer rede social, sei lá eu. Isso tem tudo a ver com comportamento, né, Isabelle? A gente está no momento em que, se a gente olhar para outras áreas da nossa vida, a gente está buscando muita conveniência mesmo, né? A gente quer ser acessado ao invés de ter que acessar o tempo inteiro. A Alcione está falando aqui da newsletter como um blog que vai até as pessoas. O envio é e-mail mesmo, Alcione. A gente pode dar uns exemplos, né, Isabelle? Você tem exemplos de news que você gosta aí? Eu adoro uma newsletter que é relativamente nova, que é A Margem, do Thiago Ney, que é um jornalista de cultura com muita experiência, incrível. Tem uma outra newsletter muito simpática, muito linda, e também de nicho, que é a da Lena Matar, que é de comida, muito legal, tem receita, enfim. Aí eu assino algumas newsletters também de jornais e de notícia. As newsletters do New York Times são incríveis. E eles têm 500 mil de todos os assuntos que você puder imaginar. Tem uma que é tipo 5 coisas que recomendamos da T Magazine, que são mais de estilo. A de parentalidade é maravilhosa. E são os assuntos assim que você fala, meu Deus, isso foi para mim. Será que eles entraram na minha cabeça? E é uma abordagem muito legal. Muito bom, muito bom. E de marcas, assim, Isabelle, aproveitando que o Thiago também fez essa pergunta ali, você vê, como é que você vê um conteúdo que é uma marca produz, mas que ele pode ser um conteúdo mesmo útil para as pessoas que se conectem, não apenas seja um conteúdo de vender produto? Hoje tem muitas marcas olhando para esse lugar, né, de falar assim, tá, eu posso ser uma publisher, eu posso publicar um conteúdo relevante sem necessariamente estar atrelado naquela lógica de marketing digital tão visceral. Você vê espaço para isso? Como é que você acha que a marca poderia fazer isso? Eu não sei, porque eu acho que nesse sentido, talvez eu seja um pouco inexperiente, pouco versada. Como eu fui muito tempo, durante muitos anos, repórter de jornal grande, em que a redação e o comercial é super separado, eu não sei falar muito sobre isso, sobre a evolução, de como foi, porque as coisas eram assim e elas foram fazendo assim, né? Se aproximando cada vez mais. Mas eu fiquei muito afastada desse processo. Então eu tô dando toda essa information para dar uma de Glória Pires e dizer, não me sinto não assisti esse filme. Mas parece que minha filha viu e parece que é bom. Muito bom. A Larissa está perguntando para a gente como conseguir ser criativo nas pautas. Quais são suas referências no dia a dia? Onde que você busca se inspirar e se informar para formar o seu repertório? Porque no final das contas, quando você fala assim, a gente vai lá e conversa e tem reuniões, mas por trás dessas reuniões, tem repertório, né? Claro. Não, e muitas coisas eu pensei agora. Sobre isso eu posso falar bastante. Eu sou super careta e do jornalismo tradicional. Porque essa foi minha formação. Então, eu leio os jornais. Eu sou a pessoa que digito www. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu leio. Nexo, Folha, Estado. Não leio tudo todo dia, mas entro todo dia, dou uma geral, vejo o que está rolando.
Daí eu amo o New York Times e o Guardian, e eu vejo, dou uma geral, mas entro também em editorias. Quem faz isso ainda? Eu entro em editorias específicas, style, cooking, lifestyle, no New York Times, né? Style, cooking, culture, TV, no Guardian, lifestyle, aí todas as outras. Eu continuo seguindo comida e bebida, que é uma área que eu amo. Então, eu também vejo coisas específicas de comida e bebida, de vinho, né? Que eu acabei não falando aqui, mas rolou esse lance aí comigo muito louco, que eu virei especialista em vinho. E aí eu leio a Decanter, o Wine Spectator. É um inferno. Na verdade é que é um inferno. Porque eu tenho que entrar em, sei lá, 15 sites por dia, e quando eu não entro, eu fico me penitenciando. Aí ainda tem outras coisas, tipo Pitchfork, que você não pode deixar de ver, pelo menos uma vez por semana você tem que ver. As redes sociais ajudam, o Instagram ajuda nisso, porque vai te dando, tá rolando isso, tá rolando aquilo. Mas esses malditos algoritmos, às vezes, ficam mostrando lojinhas XYZ que você não tá afim, sei lá porque você curtiu, entendeu? A primeira vez. Então, não dá para se basear só em redes sociais, não dá para confiar só no Twitter. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Você É tem isso. isso que você está falando é bem legal, porque assim, você tem uma disciplina de busca de informação de pesquisadora, né? Mas para fazer um jornalismo que seja mais inédito, não inédito, nada é inédito, né? Mas assim, que seja. Você não quer dar a mesma pauta que todo mundo já deu 700 vezes. Você tem que saber o que os outros estão dando. Os gringos, você pode pegar inspiração, você não vai copiar, você tem que ter noção de que a sua realidade é outra, não é aquela, mas tem informação boa ali. Então, enfim, tem que estar de olho em tudo, é um saco. Tipo, arranja tempo. E você vai lá na mão, eu tô assim, eu tô impressionado real, porque eu também, a gente estava, outra conversa de bastidores ontem minha com a Dani, a gente descobriu que a gente é saudoso de Google Reader, que era um agregador de RSS, né, que a gente abria e estavam todos lá dentro, e eu organizava o meu Google Reader bonitinho, gente, meu Google Reader tinha comportamento, aí por exemplo, todas as revistas e todos os jornais que eu queria ver de comportamento, tecnologia, tudo bonitinho. Aí quando o Google Reader falou assim, estamos finalizando, não vamos dar descontinuidade nesse produto. Eu falei, meu Deus, sofri horrores. A Dani fez carta pro Google Reader, que ela me contou isso ontem. Tipo, não concordo com o fechamento desse aplicativo. Você vai na mão mesmo, seu processo é todo. Não foi uma coisa, não é um sofrimento para mim, porque é algo que eu sempre fiz, desde o começo. Então é uma coisa mais natural para mim entrar, eu vejo a home, vejo o que é prioridade. É a lógica, eu gosto de primeira página de jornal, gente. Eles te dão mastigado. Na verdade, você está achando que um Google Reader é mais prático? Não é. Porque uma primeira página, ele te dá o que é prioridade. E a gente faz isso na Gama. Sei lá se alguém está entrando na home da Gama, mas se você entrar lá, você vai ver que o destaque principal, ele não é uma matéria qualquer, ele é uma matéria melhor. É uma coisa maior. As nossas sessões fixas, que foram feitas com muito cuidado, mas que não são uma coisa de super profundidade, embora às vezes a gente explique tudo sobre um objeto, como é o objeto de análise, elas nunca vão estar no destaque principal. Porque o destaque principal, às vezes, é uma reportagem de mais fôlego, é uma entrevista que vai te mostrar um lado de uma pessoa que você não sabe, ou de um tema que você não imaginou. E isso fala também sobre o veículo, porque isso fala sobre a linha editorial de um veículo, que o veículo acredita. Então, Sim. assim, eu valorizo as homes, entendeu? Eu acho importante você entrar na home dos veículos. Não, eu achei massa você falar disso, porque assim, eu fico com a sensação de que, como você falou, que a gente às vezes está só trocando o nome das coisas, a home, né, a capa do jornal ou a home da revista é meio que vocês expressando a curadoria de vocês, né? O que vocês estão curando para as pessoas. Exatamente. Eu não quero que um algoritmo diga o que é para eu ler. Eu não quero isso. Eu quero que eu decida, eu quero olhar lá o trabalho de uma pessoa que escolheu o que é cada coisa no seu lugar, e eu digo, olha, eu concordo com isso aqui. Eu quero ler isso aqui,
isso aqui não faz sentido. Por que botaram isso em cima? Esse povo tá louco? Você pode exercer, inclusive, a sua avaliação crítica. Tipo, você pode discordar, você pode achar que entrar na gama e achar que a gente viajou de ter colocado uma coisa lá em cima, entendeu? Como eu faço com outros veículos. E isso é bom, é um exercício intelectual também. Exato, exato. E é um exercício também de furar essa bolha o tempo inteiro, né, Isabelle? Porque eu acho que, assim, o seu jeito de fazer, talvez, tenha uma vantagem sobre o jeito que boa parte das pessoas que às vezes nasceram já conectadas ou estão muito imersas nessa realidade, que é de conseguir furar mais facilmente a bolha, tá? O tempo inteiro correndo por fora, né? Porque a sensação que eu tenho quando você fala é que, assim, tá todo mundo correndo um caminho, você tá lá correndo do lado de fora, mas você tá vendo outras coisas que às vezes a trilha comum que todo mundo tá pisando não te interessa mesmo, né? Você não quer ver daquele jeito ali. Mas será que tá todo mundo indo para o mesmo lado? Eu não sei, eu acho que tá todo mundo assim, ó. Meio doido. Tem gente nos feeds, mas acho que ainda tem uma galera que tá. Acho que nas redações tem a galera que vai para os sites, vai para as homes, vai para o papel. Eu acho que tem isso ainda. Tipo, mas eu me preocupo um pouco com as novas gerações. E Mas e a o gente. leitor, né? Eu fico também pensando muito na audiência em si, porque a audiência fazendo esse exercício também de sair do que é só o que ela vê na timeline, né? Teve uma pessoa que falou que, eu queria uma timeline, queria essa timeline. Tipo, é uma timeline construída, né? Você vai fazendo o percurso, não é o que está sugerido ali como uma trilha. Não, e uma coisa, sabe uma coisa que eu fazia no começo, para não esquecer dos sites que eu tinha que ver? Eu tinha tipo um docs, com todos os links, tipo, ver. E aí tinha a minha lista. É a coisa mais rudimentar. Era quase um post-it, assim. Com a diferença que tinha os links. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sinto falta, eu já fui mais assim, vou confessar. Eu já fui mais e eu tinha essas organizações, sabe, de pegar, por exemplo, favoritos, e aí de manhã eu ia lá no meu favorito, na pastinha de favoritos, abrir todas as os sites. Faço menos isso hoje, sinto de fato que às vezes me dá percursos mais prontos, né, do que eu precisaria. Milene está perguntando aqui como que a revista Gama se paga. O modelo não é de assinante, né, Isabelle? Não, a gente nisso é mais tradicional, old school, e é por anúncios. Boa, boa. Então, e fica aí a dica, inclusive, quem quiser anunciar na Gama, né? Fica fazendo esse merchan. Olha só, como vocês decidem o que vira texto, o que vira podcast? Por exemplo, como é que você decide formato hoje? Que é um Por negócio enquanto, também, né? Você entender. Por enquanto, a gente também tem só um podcast, que é o podcast da semana. No projeto original, a gente tinha outros produtos que ainda vão rolar, mas que a pandemia pegou em cheio, porque a gente tinha um estúdio na redação, que a gente dividia com o Nexo. A gente estava reformando uma redação com o nosso próprio estúdio. Enfim, e tudo mudou, e agora os podcasts são feitos em esquema de guerrilha. É guerra de guerrilha, assim, do jeito que a gente consegue fazer. Então, na verdade, o podcast da semana, que é feito pela Luara Calvianic, que é a nossa editora-chefe, ele foi muitas coisas já. Ele primeiro era um apanhado do que a gente tinha na edição da semana, o que eu acho que foi muito eficiente para apresentar o que era a semana. Ele meio que explicava e antecipava e chamava para a leitura. Mas ele acabou evoluindo para uma coisa que a gente já está achando que está funcionando bem, que é um tema só. Então, ou a gente pega uma entrevista. Geralmente a gente tem pegado uma entrevista que rendeu bem, seja ela a entrevista principal da semana, ou uma entrevista que era boa, mas acabou tendo pouca visibilidade dentro do conjunto da semana. Então tem sido mais ou menos isso, e a gente tem tentado focar em um aspecto desses 5 que eu te falei, que compõem o conteúdo temático semanal. Maravilha. Fiquei com uma outra coisa. Eu adoro o objeto em análise. De onde veio essa ideia? Não, e assim, filtro de barro, São João, meu Deus do céu. Então, é um jeito de falar de produto, que as revistas
tradicionalmente de comportamento e sempre tem uma parte meio de consumo, né? Guia de consumo e tal. E a gente ficou muito tempo assim, pensando nesse formato. O que vai ser? Vai ser um objeto icônico ou vai ser uma coisa de instigar o desejo? A gente tem alguns objetos que estão na nossa gaveta que são caríssimos. Mas a gente acha que não é um lugar só dessa coisa caríssima. Tem que ter uma coisa que seja da nossa... do nosso imaginário coletivo brasileiro. Enfim, a gente tenta fazer um mix. Mas a gente sacou que o que está fazendo muito sucesso é tipo filtro, o copo americano, esse tipo de coisa chama, né? Então, esses muito caros estão ficando lá na gaveta, a gente não está colocando muito. Mas uma hora vai sair alguma coisa que você vai dizer assim, mas eles estão loucos? Por que eles estão dando, sei lá, um negócio que custa 15 mil reais? O que é isso? Porque a gente não está dizendo compre. É um objeto extraordinário, que tem uma história e que você fica curioso. Pô, mas essa bota do Dr. Martin, qual a história dela? É quase um trabalho museográfico, né, Isabelle, que vocês fazem. É um pouco isso. É um pouco. Muito legal. A Malu tá falando que ela nunca tinha ouvido falar antes da revista. Qual que é o público? Com quem que vocês conversam? A gente quer saber. Malu, Contem pra gente. entra no site. Não vai pelas redes, não. Pode ir pelas redes também, mas... Vai Não, por aqui, ó, que a gente vai te dar o caminho. Vou postar aqui, ó, gamarevista.com.br. Eu acho que a gente, quando começou a fazer, a gente tem um amigo em comum de todas nós, editoras e das fundadoras, das sócias, que a gente falava, esse cara, porque ele é um cara informado, descolado, bem-humorado. Então a gente fica assim, vamos escrever para ele, vamos escrever para ele. Mas às vezes no Instagram a gente vê que tem ele, mas tem outra galera também, tem uma galera mais jovem. Daí, no Twitter, a gente já vê que é outra galera. Então, eu não sei, a gente ainda tá... Gente, é muito pouco tempo. A gente está É tentando... verdade. A gente mirou nesse cara que a gente conhece, que é um cara, isso, informado, bem-humorado, tem muita referência, ele lê muita coisa. O que a gente quer fazer é dar uma janela para o leitor. A gente não quer fazer hard news, a gente não quer ter só um conteúdo bobinho. Sabe quando você liga a televisão, você está exausto, você liga a televisão só para dar uma babada, assim? A gente não quer fazer isso. A gente quer fazer um pouquinho disso. Mas a gente também quer botar você para pensar. Então, não é quando você está exausto no fim do dia. É quando você tem um tempo para descobrir coisas novas e refletir um pouco. E, eventualmente, vai ter uma coisa ou outra que você vai dar uma relaxada. É meio isso. Entendi. Porque Super. isso tem espaço. Boa. É uma leitura intencional, né? Vocês estão buscando uma pessoa que vai intencionalmente em busca da informação, né? E não que a informação vem de repente bate na frente dela, né? E não é só também, não, eu não vejo só como informação. Já trabalhei muito veículo que era informação, informação. Esse é um pouco de tipo, é isso, abrir uma janela para reflexão. A gente quer, a gente vai entregar, mas a gente também quer que você trabalhe. Boa. Você vai trabalhar na sua cabeça um pouquinho. A gente faz um pedaço e faz o outro. É meio isso. Muito bem. Ó, então, para Malu e para as outras pessoas que não conhecem a Gama ainda, vamos direto para a curadoria da Isabelle. Quais são seus temas preferidos da Gama até agora? E difícil essa pergunta, né? Eu me Sim, sinto... estou perguntando de filho bonito, né? Eu sei. Então, 5 filhos, 5 dedos das mãos. Cada um tem sua qualidade, sua beleza. Não sei, não. Eu tenho os meus interesses pessoais, né? Eu gosto de comida, gosto de bebida, gosto de cultura, enfim. Mas aí tudo Conta que eu um que gosto, você achou, um que você gostou muito de fazer. que eu gostei muito de fazer. Eu adorei a edição de comida, né? Mas é isso, é ridículo eu falar isso. Eu sou a louca da comida. Eu adorei fazer edição de comida, adorei falar com a Rita Lobo. Eu já admirava super o trabalho dela, mas foi incrível ouvir algumas ideias dela que eu não tinha. Foi uma conversa que fluiu muito, foi muito legal. Gostei muito Que de massa. Fala agora um tema desafiador, Isabelle. Qual foi o tema que você teve que suar mais para entregar?
Foi do Filhos e Telas, eu fiz a matéria da. Porque é isso, né? A gente edita, faz matéria, é tipo. Se vira nos 30, aquilo que eu falei lá, que você vai lá, antigamente você só entrevistava, agora você tira foto, você grava podcast, você faz uma entrada ao vivo no Instagram, você faz tudo. Sim. Eu fiz a matéria sobre educação à distância agora da pandemia e foi uma matéria muito difícil de fazer, porque os jornais tratam desse tema diariamente e a gente é um produto semanal e a gente não começa na mesma semana porque não dá tempo com a profundidade que a gente quer ter. E como ir além do que o que eles faziam, não fazer uma coisa muito extensa, porque não pode ser. Não pode ser mesmo um texto assim, sabe? Eu sou um pouco louca e eu ouço 300 fontes. Eu sou essa pessoa que vira piada já. Eu ouvi gente demais, demais. E eu fiquei muito angustiada de sair do que era o quente do que os jornais já estavam dando. Eu tinha que ir além. Então eu sofri bastante. Eu no final adorei, mas eu sofri muito, foi horrível. Passei uma semana sofrendo. Quanto tempo vocês começam antes do tema? A gente está tentando ter pelo menos 3 semanas de frente, mas está meio embolado. A gente está fazendo várias edições ao mesmo tempo. Entendi. E assim, a gente tem a parte temática, que é o coração da gama, mas tem uma série de outras matérias. A gente tem 3 tipos de conteúdo que a gente chama: a semana, as sessões fixas e o que a gente chama de livres, que são matérias quentes, sobre temas que estão aí e que não se encaixam no tema semanal necessariamente. Então tem essa outra produção também. Super. Vocês aceitam colaborações de conteúdo para revista? A Larissa está perguntando aqui. A gente, por enquanto, tem pegado pouca coisa. A gente está meio fazendo tudo em casa, até por conta dessa situação, pandemia, começo e tudo mais. Mas eu acho que mais para frente, quem sabe. A gente eventualmente tem, né, um artigo de gente de fora, enfim, mas a produção jornalística tem rolado mais dentro de casa. Boa. E para a gente começar já a encerrar a história, o papo, conteúdo com profundidade. O que você lê e o que você indicaria assim, do que você está vendo? Ou outros conteúdos. O que te inspira hoje que você está buscando também de conteúdo em outros formatos? Podcast, você costuma ouvir? Ouço. Já ouvi mais, porque agora eu estou trancada em casa, eu acho menos janela, né? Eu era louca do podcast na academia, eu ia caminhando para o trabalho, ia ouvindo, enfim, atividades, mas eu tenho uma vida doméstica um pouco intensa, então eu tenho conseguido ouvir menos, mas desde coisas especializadas, de vinho, como eu já falei 500 vezes aqui, que tem esse meu lado. Tipo, tem um podcast incrível, se alguém tiver interesse, que é um dos melhores podcasts de entrevista que eu já ouvi, que é o Drink to That, que é só sobre vinho. Mas outro podcast de entrevista muito bom que eu recomendo é o Fresh Air. Dos brasileiros novos, eu morro de rir com Calcinha Larga, que é das meninas da Tati Bernardi, Camila Frender, Hell Mother. Eu amo o Durma com Essa e ouço também o Café da Manhã. Eu amo o Escuta, que é do pessoal do Nexo também, de música. Eles fazem playlists incríveis, é uma puta enciclopédia incrível, que é com o Guilherme Falcão e o Camilo Rocha, que são 2 enciclopédias também. Que mais? Putz, eu ouço tanta coisa, meu. This American Life, que é tipo o começo de tudo. Gente, muito bom. Sim. The Moth, eu ouvi um pouco, parei mais. Putz, eu ouço muita coisa. Eu ouço muita coisa de notícia também, porque às vezes é isso. Eu passo o olho no jornal, mas não consigo ler tudo. E aí vou lavar uma boa louça, ouve um podcast de notícia que é bom. Adoro! Nossa, é meu momento preferido para ouvir podcast também. E é isso, embora eu não esteja no Hard News, é uma revista de modos de viver, né? Como se vive no mundo hoje, é muito comportamento, é muito lifestyle e tudo mais. Mas, gente, não dá para descolar do noticiário. Não dá. Porque a gente vive num mundo que é muito louco e a gente tem que estar ligado no que está rolando, entendeu? Mesmo que o seu lance seja moda, você tem que estar ligado na política e em outras coisas, enfim.
É verdade. Ó, eu tava indo pro final, eu juro, mas a Ana fez uma pergunta que eu acho tão legal aqui que eu vou colocar ela para encerrar, então. Quando vocês permitem que uma pessoa, não integrante da equipe de jornalista da Gama, entrevista outra, como no caso da Ige, com o Samuel Saboia, como vocês mantêm o tom da revista? E é um processo de edição mais plural? Olha, nesse caso específico, a gente testou até um formato diferente, né? Que foi uma coisa de WhatsApp, assim. É um jeito de. A gente, assim, nesse caso, como era uma pessoa de fora da equipe, a gente deixou bem claro que era uma pessoa de fora da equipe e a gente ainda testou um formato diferente. Eu acho que é importante que isso fique claro, assim. A gente colocou na linha fina da matéria. Enfim, eu acho que existe uma preocupação, sim, porque, bem ou mal, a gente está tentando fazer uma voz para a Gama, que é importante, eu acho, para ser um produto mais robusto, um produto editorial, assim, que você lê e reconhece, tem que ter um pouco isso. Mas é claro que é, enfim, a gente também quer sair um pouco do padrão, às vezes, né? A gente faz as Sim, regras para quebrar um pouco. boa, verdade. Se a Gama fosse uma pessoa, uma celebridade que a gente possa reconhecer, quem ela seria, na sua opinião? Mas então, pessoal, eu acho que o pessoal, talvez a Luara, a Cícera, a Paula, elas não concordem, mas eu diria que talvez é um. Eu pensei em mulher. Não é uma revista feminina, mas eu pensei em duas mulheres, e que seria o cruzamento delas duas. Seria uma Diane Keaton muito louca com uma Susan Sontag intelectual. Maravilhosa! Brasileiras, né? Que horror. Por que eu não pensei em brasileiras? Mas eu vou pensar. Eu vou pensar. É porque essa pergunta foi muito surpreendente. Não, eu pensei agora, na hora que você começou a falar do tom da revista, eu sempre gosto de fazer esse exercício. Quando alguém me pergunta de tom de alguma coisa, eu falo assim, tá, e se fosse uma pessoa? Ai, gente, É, não sei. Eu vou pensar mais. Eu vou ficar devendo uma resposta melhor mas eu adorei essa, gostaria de conversar com essa pessoa com aí. essa pessoa, né? Claro. Sim. Isabelle, ó, brigadíssimo. A gente já falou aqui, acho que quem não conhece a revista Gama, por favor, conheça gamarevista.com.br. Vai lá, vê os temas anteriores. Só tem tema incrível, né? Eu acho que assim, tem os temas, inclusive, que deu saudade, que é o último, né? É o último ainda, né? Que saiu. Deu Isso. saudade é um tema assim que para mim pegou bastante. Mas eu gostei muito assim por ter filha e ter uma preocupação. Filhas e telas eu sei que te deu muito trabalho. Obrigado por isso. Não, mas é um tema que é super importante para mim também. Sou mãe, e aquela entrevista com a Julieta Jerusalis, que eu recomendo para quem tem filhos, porque é muito legal. Ela parece pessimista, mas não é. Boa, boa. E ó, gente, Isabelle, obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. Sei que você está numa mega correria. Isabelle também separou outras dicas para gente que vão ser publicadas daqui a pouquinho lá no perfil do Instagram do Curral. Tem uma dica que, assim, eu já roubei essa dica, eu vou deixar as pessoas curiosas. A Nossa, eu? revista de Instagram. Hum, Eu roubei essa dica, vou falar porque é sacanagem, né? Queimada, eu tô amando aquela revista. muito boa, muito boa. E Uma essas revista que mulheres, funciona só dentro do Instagram, né? E é é. muito legal. Vale super a pena acompanhar. Mais uma vez, brigadíssimo. Ó, Beatriz Neri, para eu não me esquecer, Beatriz Neri falou lá atrás, no início da nossa conversa, que ela ama a sua coluna na Gama. Ai, obrigada. E olha, deixa eu só para não esquecer também. A Beatriz também e o Gabriel falaram da minha blusa. Obrigado, gente. Vou fazer o merchan, né? Irmãos Compadre, é de onde eu comprei essa blusa. Eles são ótimos, eu adoro. Mas eu não estou ganhando nada por isso. Brigadíssimo todos vocês que estão com a gente. Amanhã, vou postar o link aqui, nós temos um bate-papo com Lu Vianello. Luz, câmera e live, para quem quer aparecer mais e ser autêntico, né, na frente das telas. Não adianta nada você aparecer e virar uma pessoa que você não é, né? Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente vira outra pessoa e acha que é isso, né? Vamos conversar amanhã a respeito desse assunto. Nosso último café com conteúdo dessa semana. Espero que vocês estejam gostando. E mais uma vez, Isabelle, brigadíssimo, viu? Bom dia Obrigada a para você pelo você. convite. Muito divertido. Sucesso,
Sucesso para a Gama, muito sucesso para a Gama, vocês merecem esse trabalho de jornalismo sério, que traz reflexão, que traz provocação, a gente precisa muito dele. Então, assim, vida longa a essa revista que está nascendo agora, mas já é incrível. Obrigada, super obrigada. Foi muito legal conversar aqui e pensar um pouco também sobre o que eu estou fazendo, né? Sim, sim, é bom, né? É bom. Maravilha. Ó, e quando você descobrir quem é a pessoa Gama, você conta pra gente. Eu aviso, vou pensar. É esse meu amigo aí que eu te falei, né? Mas, enfim, eu vou pensar melhor. Então tá. Gente, beijo, brigadíssimo. Isabelle, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Isabelle, tchau, tchau. Valeu. Tchau.